Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre aquelas mensagens do Alan dos Santos, lembra? Que traziam algumas informações da Juliana Del Piva, a jornalista, né, que segundo aquelas mensagens ela estaria conversando com um jornalista e coisa e tal. E o Alan dos Santos publicou esse negócio, eu fiz um vídeo sobre isso, lendo esse caso, né, falei que, olha só, isso daqui a gente não sabe se é verdade, né, mas se for verdade é um absurdo completo, né. Pois bem, a gente tem aqui duas informações novas sobre isso. Uma informação é que a agência Aos Fatos diz que são mensagens falsas. E o jornalista Fernando Schuller, da Veja, fala que são verdadeiras. Ele era o cara que estava conversando com a Juliana Del Piva, meu amigo. É verdade a parada lá. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por William LF, Gadolínio, Európio e Samário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Então eu deixei bastante claro no vídeo que eu fiz sobre esse caso das mensagens, que até aquele momento a gente não sabia se as mensagens eram verdadeiras. Quem publicou essas mensagens foi o Alan dos Santos. Essas mensagens aqui, né? Supostamente a Juliana Del Piva conversava com alguém falando aqui para esquecer o Felipe Martins, apague esse history sobre ele, por favor, não publique aquela matéria. É uma causa perdida. Salvar o Felipe significa sacrificar a Polícia Federal e até mesmo Alexandre de Moraes. Olha só o ponto que chega, né? Ele vai apodrecer merecidamente na cadeia por uma viagem que ele nem fez e tá tudo bem, seguiremos em frente, vamos sobreviver, eu prometo, ok, né? Eu já li essas mensagens todas aqui, não vou ler novamente, tem o meu vídeo anterior em que eu falei sobre isso daqui, mas o que dá a entender isso daqui é que havia realmente, os próprios jornalistas sabem que essas prisões todas que a Polícia Federal está fazendo nesse caso são absolutamente arbitrárias, não tem base nenhuma, e no entanto eles contam, a Polícia Federal conta com jornalistas para ajudar, porque os motivos são frágeis, as razões legais para a prisão são frágeis, então temos que ajudar, não sei o que lá, os jornalistas têm que ajudar e coisa e tal, né? E eu deixei bastante claro no meu vídeo que a gente não sabia se isso aqui era verdadeiro ou se era falso e coisa e tal, mas que, de qualquer forma, independente de qualquer coisa, era um fato que a prisão do Felipe Martins é um absurdo completo, né? Eu elenquei as outras coisas todas, né? Por exemplo, ele fala aqui que a Polícia Federal adulterou print de documento americano, né? Ou seja, aparentemente aquele relatório que dizia que ele teria entrado nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro, não era nem questão de erro americano lá, eles deram um jeito de adulterar o relatório na PF. É o que está dizendo aqui no print, eu não sei se é verdade não, mas o que está dizendo aqui no print é isso, né? Mas tudo bem, porque o print é falso, então não tem problema nenhum, né? Inclusive a agência aqui, Aos Fatos, né? Checamos, são falsas as mensagens atribuídas a Juliana Del Piva. Eu fico muito curioso com isso, né? Porque, assim, ela entregou o celular para o pessoal fazer perícia, né? Teve algum procedimento pericial para ver se realmente são falsas as mensagens, porque o que eles estão dizendo aqui, ó, os prints compartilhados por Alan dos Santos nas redes contêm indícios de edição. Além disso, a jornalista nega a autoria do texto. Olha só, indício de edição, o que eles falam aqui é porque teria algumas informações aqui, umas bolinhas brancas em algum lugar aqui, que nem sempre aparece, não sei o que lá, mas dependendo do celular aparece sim, tá? Então dá para ficar igualzinho esse caso aqui. E além disso, ela negar a autoria dessas mensagens não quer dizer que seja falsa, né? Ela pode estar mentindo, não é mesmo? Ou seja, uma agência de checagem de fatos teria que fazer uma perícia nesse caso. É a única maneira de você determinar que alguma coisa é falsa. Isso aqui é mais um absurdo de você dizer essas agências de checagem de fato, né? Porque elas não têm como checar fato, né? Para checar se isso aqui é verdadeiro ou é falso, teria que fazer uma perícia no celular para saber se realmente é verdadeiro ou é falso, né? E no final das contas, eles botaram aqui que é falso, não sei o que lá, que é absurdo, que não pode, e não sei o que lá. Aí fala aqui que aparece uma linhazinha branca, que isso daqui seria um caso que não indicaria edição, né? Mas na verdade, dependendo do celular que você use, acontece exatamente isso. Então não tem esse negócio aqui, né? Ou seja, aqui nessa mensagem enviada à reportagem, não tem isso daqui porque o celular é diferente.
E isso é relativamente comum, porque eu não sei se vocês sabem, mas o programa para Android e o programa para iPhone são fundamentalmente diferentes, são programas diferentes, né? Lógico, as empresas tentam fazer os programas iguaizinhos um ao outro, então é raro ter alguma diferença grande, mas tem algumas diferençazinhas justamente porque são programas diferentes, né? Então, beleza. Tá dizendo que a coisa é falsa aqui, mas tá dizendo por quê? Porque a jornalista disse que é falsa. Não quer dizer que seja falsa mesmo. Aí chega o dia de hoje e olha que coisa. O Fernando Schuller faz a seguinte matéria aqui na Veja, As Lições de Voltaire, no rastro dos pequenos e grandes abusos, que já vai longe. Olha só que coisa. Comentei com uma amiga jornalista que ia escrever sobre o caso do Felipe Martins. Ela foi rápida. Não faz isso, disse ela, com um jeito querido. Por que? Perguntei, já antevendo a resposta. Porque esse treco de prisões e censura à direita não tem jeito. É como aquela traição que o casal não fala, tem muita coisa errada, mas é melhor empurrar para debaixo do tapete. Vê se isso daqui não é o resumo do que está lá no print, né? Ou seja, é lógico, ele não detalhou a conversa dele com ela, nem disse que era a Juliana Dalpiva, então ele pode estar falando de uma outra pessoa aqui, né? Pode ser que seja outra pessoa, pode ser que seja outra conversa totalmente, mas a impressão que dá, o que ele está falando aqui, ele está resumindo aquela conversa da Juliana Dalpiva. É lógico, ela foi muito mais incisiva, ela falou, não, deixa pra lá, porque senão você vai desacreditar o Alexandre de Moraes, vai desacreditar a PF, não faz isso não, e coisa e tal. Ele foi educado com ela aqui, colocou, não, porque é como aquela traição sobre o casal não fala, tem coisa errada, mas é melhor empurrar para debaixo do tapete, não sei o que lá. Aqui, ó, achei criativo, é mesmo, e resolvi escrever. Talvez eu seja meio implicante, ou gosto de filosofia. Na minha intuição, o país precisa tratar das coisas complicadas. E uma dessas coisas é esse treco da prisão provisória e aparentemente infinita do Felipe Martins. É o que eu estava falando. Independente desses prints todos, independente dessa coisa toda aqui que... De novo, a gente não tem certeza ainda que é verdadeiro, né? Por quê? Porque ele está falando isso daqui, mas não sei, é essa mensagem aqui que ele está falando, ele pode estar falando de outra jornalista, né? Ele não dá o nome dela aqui, né? Mas a gente sabe, pelo que ela fala aqui, que é um jornalista que publica mensagens no UOL ou na Veja. Então pode ser exatamente o Fernando Schuller, né? Pode ser exatamente esse caso. E lembra, existe uma implicação grande. Se essa mensagem aqui é verdadeira, a gente fica sabendo que o Van Garten tem algum tipo de acordo com o Alexandre de Moraes. Tá tendo alguma negociação lá por trás com o Van Garten e esse pessoal, né? E aqui o Godoy, ela sugeriu que você faça o que o Godoy fez e recue com o Van Garten. A próxima grande novidade que você pode descobrir é que ele só será indiciado com as joias se não cumprir o acordo com a PF em relação ao nazistinha. Quem seria esse nazistinha? Não sei. Bolsonaro, talvez o próprio Felipe Martins, não sei, né? Aqui, ó, seja grato, o seu furo sobre a Micheque só foi possível graças ao Van Garten, não sei o que lá. Ou seja, ficou meio estranha a posição do Van Garten, que a gente não sabe de novo o que está acontecendo aqui. Mas, né, se isso aqui for verdadeiro, tem implicações adicionais nisso daí, né? Enfim, o que ele está dizendo aqui, né? Ou seja, justamente que a prisão já vai para mais de 4 meses, uma prisão absurda, por um pretexto falso, né? Aqui, ó, o mandato dizia que a sua localização era incerta, que poderia ter havido burla do sistema migratório, e isso seria necessária a decretação da prisão cautelar. Dizia também que ele constou na lista de passageiros daquele voo de Bolsonaro para Orlando, no finalzinho do governo, e que poderia indicar que teria evadido do país, e coisa e tal. Tudo 100% errado. O sujeito não fugiu, a localização não era incerta, morava com a namorada em Ponta Grossa, e já provou inúmeras vezes que não se evadiu. Para encurtar a conversa, a sua prisão é um completo nonsense. É o Coelhinho, meu amigo. Estão espancando o cara. Querem que o cara fale alguma coisa de Bolsonaro, implique o Bolsonaro de alguma forma, né? O Brasil de hoje é assim, viramos colecionadores de absurdos. Um deles está na minha lista dos top 10, é o da Débora. Ela estava lá nas invasões do dia 8 de janeiro, cabeleireira de São Caetano, mãe de 2 guris de 6 e 9 anos. No dia do golpe escreveu, perdeu o mané com um batom vermelho naquela estátua da Pedra da Justiça na frente do STF. Andava com a frase debochada do ministro Barroso na cabeça, foi lá e escreveu. O batom acabou saindo com um pouco de detergente, mas a sua imagem ainda está lá. Foi um repórter que a flagrou. E no final das contas, ela ali sentada, calmamente rabiscando a frase terrível, com um sorriso no rosto, né?
E aí, no final das contas, ela foi condenada por golpe de Estado, porque escreveu um negócio com batom na estátua lá. Eu já falei para vocês, esse pessoal que fez o ataque no dia 8 de janeiro, eu acho que tem que responder pelo que fizeram. Foi um absurdo aquele quebra-quebra ali, não é a coisa certa. Qualquer manifestação da direita que você vai, não tem aquilo. Então esse pessoal tem que responder pelo que fez. Agora, é um absurdo, 17 anos de cadeia por golpe de Estado, pô, o pessoal tá forçando muito a barra, né? Um absurdo isso daí, né? Enfim, e no final das contas, cresci com as imagens do golpe de 64, dos tanques descendo a Presidente Vargas no Rio. Caramba, mais um que, como eu, traz essa semelhança, que é a mesma coisa que o Alexandre de Moraes está fazendo, é a mesma coisa que os milico ditador fizeram em 64. Era um absurdo naquela época, é um absurdo de novo agora. Aqui, ó. E naquele batom, algum plano, algum apoio militar, alguma arminha de brinquedo? Esquece. Não, isso é um experimento popperiano, dizia um conhecido, né? Ou seja, dói um pouco mergulhar nessas histórias, mas é necessário. É o jeito de entender o que se passa no país, um pouco abaixo da retórica das redes, do bate-boca político, né? Ou seja, o que dá a entender aqui nessa história, ele critica, então ele fala que ele não é contra a punição e coisa e tal, o pessoal tem que responder pelo que fez e coisa e tal, mas do jeito que está acontecendo, isso está virando realmente um absurdo completo isso daí. E de quebra, o iniciozinho da matéria dele aqui, ó, que é justamente do dia 22 de junho, ou seja, um dia depois disso daqui, que foi no dia 21 de junho, né, dá a entender que foi exatamente isso daqui, meu amigo. Essa conversa foi ela com o Fernando Schuller. Seria isso? Não sei, não temos certeza. Mas, de novo, o ponto central continua sendo um absurdo a prisão do Felipe Martins. Por quanto tempo o pessoal que lutou contra a ditadura militar vai fechar o olho e fingir que está tudo bem, que não estamos entrando numa nova ditadura agora? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.